Olá, pessoal, boa noite. Estamos para mais um dos encontros da SBPT. Meu nome é Gustavo Prado, sou pneumologista em São Paulo, sou membro da Comissão de Câncer da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Hoje a gente vai aproveitar o Dia Nacional contra o Tabaco para discutir algumas coisas sobre câncer de pulmão, algumas novidades que a gente tem para o ano de 2023, alguns passinhos a mais em direção à implementação de programas para diagnóstico precoce e estratégias para melhorar desfechos clínicos nos pacientes cirúrgicos. Tudo que a gente se esforça é realmente para antecipar diagnóstico, oferecer tratamentos com intenção curativa, melhorar desfechos clínicos, e nada mais interessante do que a gente mesclar o assunto do tabagismo com o câncer de pulmão, porque eles dialogam de uma forma bastante íntima, dado que a fração atribuível do câncer de pulmão ao tabaco é acima de 70%. Então, hoje, a gente está aqui com a doutora Bianca Coutinho, que é médica pneumologista no Hospital Santa Helena Redditor, em Brasília, e também membro da Comissão de Câncer da SBPT, e o doutor Tiago Fagundes, que também é membro da Comissão de Câncer, é médico pneumologista tanto em Campina Grande quanto em João Pessoa e é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Paraíba. Bom, vamos lá. Antes a gente colocar apresentações e começar a despejar em cima de vocês dados, né? Acho interessante a gente trazer a importância de discutir câncer de pulmão numa data como essa. Por que que hoje, no Dia Nacional de Controle do Tabaco, a gente está falando de câncer de pulmão? Porque estamos nos últimos dias do Agosto Branco, o mês de conscientização sobre a prevenção, diagnóstico e enfrentamento do câncer de pulmão. A SBPT participou de uma forma muito ativa em todas as ações de divulgação, de esclarecimento, de sensibilização da sociedade para esse assunto, e nada mais natural do que emendar essa temática do tabagismo com câncer de pulmão no dia de hoje. Então, eu queria que o Tiago trouxesse para a gente um panorama sobre como está o câncer de pulmão, diagnóstico precoce, rastreamento, e já adianto para ele que a gente vai segurar o último bloquinho da aula dele para o final, então a gente pede uma morte súbita da aula para provocar um pouquinho o assunto sobre o rastreamento e, no final, claro, ele fecha com chave de ouro para mostrar as novidades, trazer um spoiler do consenso brasileiro de rastreamento de câncer de pulmão, que é um esforço que ele participou de uma forma muito ativa do comitê autoral desse documento, representando a Sociedade Brasileira de Pneumologia, junto com duas outras sociedades, que é a de cirurgia torácica e o Colégio Brasileiro de Radiologia. Quero só aproveitar o momento para mais um aviso. Infelizmente, a gente teve dois problemas de ordem pessoal que impossibilitaram a presença no dia de hoje tanto da doutora Juliane Penalva quanto da doutora Lívia Bissoli. Então, numa próxima oportunidade, vocês vão ter a chance de um debate com elas, de uma aula com elas, mas hoje, infelizmente, a gente não conseguiu conciliar as agendas com outros compromissos e algumas intercorrências. Então, Tiago, por favor, assume câmera, microfone, apresentação e conduz aí a sua parte. Obrigado, Gustavo. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Só peço um feedback aí se está todo mundo aparecendo. Tudo certo. Tudo certo? Então, pronto, né? A ideia é a gente falar um pouquinho sobre o panorama atual, né? De como é que está a nossa epidemiologia de câncer de pulmão aqui no Brasil, dos principais fatores de riscos e a respeito do rastreamento do câncer de pulmão. Deixa eu passar aqui, próximo. Esses aqui são os meus conflitos de interesse associados ao tema, né? O principal conflito de interesse é o grande interesse no tema, de verdade, né? Então, essa ainda é a nossa situação atual, né, de câncer de pulmão. Essa é a classificação da IAUS, que é a oitava edição, mostrando
Então, essa mortalidade tem uma associação muito alta com o estadio ao diagnóstico, né? Cada vez mais que a gente avança nessa classificação de estadiamento, ou seja, cada vez mais que a gente tem uma doença que se manifesta localmente avançada, metastática, ao diagnóstico, a gente vai ter uma redução grande da sobrevida global. E um ponto extremamente interessante associado com essa relação é que, atualmente, a gente tem um diagnóstico do câncer de pulmão, na maior fase, né, em torno aí de 85% dos pacientes, são diagnosticados já no estadio 3 para 4, o que, infelizmente, leva a uma taxa de mortalidade muito alta, quase próxima à incidência, dando uma taxa de letalidade extremamente elevada. Esse é um documento bem elegante, que foi publicado agora recentemente pela a ONG, né, do IGCC, uma associação com a própria prefeitura lá de Porto Alegre, onde é um alerta para a população geral, principalmente para a população que frequenta postos de saúde, frequenta unidades de saúde básica da família, para os sinais que devem ficar alerta para o câncer de pulmão. Então, a gente resolveu até trazer para cá para conscientizar a população geral que esteja vendo esse vídeo sobre alguns sintomas que podem apresentar-se, né? Então, muitas vezes o câncer de pulmão ele vai se manifestar clinicamente de forma muito específica, né? Um achado de tosse persistente, da falta de ar, da dor torácica, uma perda de peso, uma fraqueza, um cansaço sem uma causa muito aparente por trás, a própria tosse com sangue, a pneumonia recorrente, ou às vezes se manifestando como manifestações à distância, como trombose venosa profunda, rouquidão, uma fadiga ou uma perda de peso naqueles pacientes acima de 40 anos. Então, muitas vezes esse sintoma inicial não é específico, deve chamar a atenção para alerta para que a paciente seja encaminhado aí para o serviço de saúde para fazer investigação a mais, né? E essa é a nossa triste realidade que eu vinha falando anteriormente, né? Quando a gente fala em câncer de pulmão, e esse slide acaba falando um pouco mais sobre o câncer de pulmão não pequenas células, a gente vê que uma boa parte dos pacientes são diagnosticados numa fase avançada, né? A maioria deles, como eu falei, estágio 2, 3, estágio 4, e aí vem a dúvida, né? Como é que a gente conseguiria reduzir isso, né? Qual é o papel do rastreamento do câncer de pulmão para tentar reduzir essa triste realidade, para fazer com que a gente tenha diagnóstico em fases mais precoces, aí no estágio 1 ou no estágio 2, onde seja possível intervenções que possibilitem o tratamento com cura, né? Então, essa foi uma meta-análise publicada recentemente, né, onde mostra os principais estudos que se associaram ao rastreamento do câncer de pulmão. Nós vamos ter aqui, desde o primeiro estudo, que foi o estudo NLST, publicado em 2013, né, que foi um estudo mais robusto, que avaliou a tomografia de tórax e que já mostrou um benefício em mortalidade, passando por estudos italianos, europeus, até essa última publicação recente, que foi o estudo Nelson, em 2020, em que todos eles, na meta-análise junta, mostram que existe um grande benefício em se fazer, numa população de risco, um rastreamento para câncer de pulmão. E esse benefício, em médio, levou a uma redução em torno de 17% no grupo tiragem, em comparação ao grupo controle. Quando a gente vê só o estudo Nelson especificamente, ele tem uma redução de mais de 20% em mortalidade na população específica, né? Mostrando o benefício de se fazer uma política de rastreamento para que a gente tenha o diagnóstico precoce e aí sim favorecer o tratamento oncológico com cura. Então, como o Gustavo falou, a gente fez parte da escrita do primeiro Consenso Brasileiro de Rastreamento de Câncer de Pulmão. Nesse momento, o consenso está sobre a via editorial do Jornal Brasileiro de Pneumologia, na análise para a publicação, né? A gente está ansioso aí com a publicação do consenso e aguardando isso aí para que a gente possa realmente divulgar a todo mundo, né? Então, esse estudo ele foi uma iniciativa tanto da Sociedade Brasileira de Pneumologia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, a própria Colégio Brasileiro de Radiologia, com o apoio da Associação Médica Brasileira, e todos juntos se construiu um corpo editorial com esse objetivo aí de fazer realmente a escrita desse documento que vai pautar os próximos anos. A gente tem essa ambição de levar políticas públicas para que a gente consiga realmente construir no Brasil um instrumento para se fazer o rastreamento do câncer de forma precoce. Esse estudo acabou sendo resumido nesse infográfico, né? Eu não sei se eu paro agora, Gustavo, ou se eu vou mais para frente aí, para falar um pouquinho dos Se fosse você, eu aspectos. pararia, porque essa é a parte mais legal, mais divertida, aquela que a Então, gente tem mais orgulho, e eu mostraria os isso. problemas para você depois trazer as soluções. Pronto. Então, vou parar por aqui, fica só aí à vontade. É isso aí. Então,
eu já roubo o compartilhamento se você quiser fechar, né? Então, Thiago trouxe para a gente, né, alguns dos motivos para a gente ter esse interesse no diagnóstico precoce do câncer de pulmão, seja através da investigação rápida, assertiva dos pacientes com sintomas sugestivos, seja através do manejo de achados incidentais de exames de imagem, e agora também, né, com a proposição da nossa sociedade, acompanhada das outras duas, de que a gente faça um programa de rastreamento dirigido à população de alto risco. Mas antes dele mostrar o final da história, né, eu queria trazer um pouquinho do meu papel. Eu sou chato, então, já que eu sou chato, eu vou falar dos problemas, né, e se realmente a gente está num momento bom para discutir o rastreamento do câncer de pulmão. Então, eu vou colocar aqui a minha apresentação e vou passar rapidamente nas questões que o Thiago já abordou, para que a gente, né, retome a temática do consenso. Bom, então, o que ainda falta antes do Thiago apresentar? Né, esses são os meus conflitos de interesse. Então, vamos lá, as minhas opiniões não refletem necessariamente posicionamentos das instituições que eu faço parte, né, e esses são os patrocinadores de ações em que eu, em algum momento, tive alguma prestação de serviço ou atuação em pesquisa e ensino. Bom, a grande questão, né, a gente precisa discutir motivos para o rastreamento. E como o Thiago mostrou, a gente tem muitos motivos para isso, né, mais de 2 milhões de óbitos no mundo por ano, mais de 27 mil óbitos no Brasil, e tudo muito motivado pelo diagnóstico tardio, que é uma realidade no mundo todo e também se reproduz no Brasil, com 2/3 a 3/4 dos casos sendo diagnosticados em estadio localmente avançado ou metastático. E vamos partir para as evidências, né, que motivam a realização dessa prática do exame seriado de tomografia de baixa dose de radiação. Primeira evidência, o estudo norte-americano que o Thiago mencionou, né, 53 mil voluntários, a gente viu ao longo da série de tomografias anuais, tendo sido eles tabagistas de pelo menos 30 anos, maço, fumantes ou ex-fumantes até 15 anos. E a gente naturalmente fez mais diagnóstico, mas pela primeira vez o estudo demonstrou redução de mortalidade. E aí veio a segunda evidência, que o Thiago também mostrou, num estudo um pouco menor, sem poder estatístico para detecção de mortalidade por todas as causas, mas com poder estatístico para detecção de mortalidade por câncer, que mais uma vez compôs uma população elegível parecida, de 50 a 74 anos, e com a designação de carga tabágica variável conforme o padrão de consumo diário ou a longevidade desse consumo, né? E tomografia no baseline após 1 ano, após 2 anos e após 2 anos e meio no segmento prolongado desses pacientes. Então, mais uma vez, a gente teve aí a evidência de redução de mortalidade de mais do que 20%. Então, com essas evidências na mão, né, a grande questão é como é que eu faço, né? E a gente estima que a nossa população elegível, ela pode estar presente, a gente precisaria de um estudo um pouco mais detalhado, mas cruzando dados do censo com Vigitel, a gente consegue estimar a prevalência de pessoas ou acima de 50 anos, ou acima de 55, né, com critérios de tabagismo, de status tabágico, embora a gente não tenha muito detalhadamente a carga tabágica, mas com status tabágico para ter uma percepção da ordem de grandeza da população elegível. Ela está aproximadamente em 2,3 milhões de pessoas, e a gente sabe que é um número inferior àqueles que seriam elegíveis para rastreamento de câncer de mama, de colo uterino, de cólon, de próstata, etc. Ou seja, o universo de pessoas a quem a gente dirigiria essa estratégia diagnóstica, ele é tangível. Ele não é imensurável, ele não é infinito, por mais que haja um custo, é uma população bem definida e ela é bem circunscrita a esses critérios.
né? E a pergunta que se faz, eu gosto de trazer o problema, todo mundo pergunta, e os tomógrafos, né? Será que a gente tem tomógrafo para todo mundo? E a gente observa, né, que ao longo dos últimos anos houve um incremento muito grande, isso sem falar nos investimentos que ocorreram, né, nos últimos 8 anos e principalmente nos últimos 3 anos, pela pressão, né, que a pandemia nos trouxe para a doença respiratória. Mas a gente percebe um aumento significativo, tanto no ambiente público como no ambiente privado, do número de tomógrafos por milhão de habitantes. Isso em todas as regiões do Brasil, guardando ainda alguma certa heterogeneidade. Agora, o que é esse número, né, de 12, de 19 tomógrafos por milhão de habitantes? Isso é pouco? Isso é muito? Quando a gente traz esse número para uma contextualização comparativa, em que a gente coloca países membros da OCDE, a gente percebe que o Brasil tem, do ponto de vista estrutural, o dimensionamento do número de tomógrafos por habitante bastante comparável a diversos países membros da OCDE, inclusive diversos países com até rendas per capita superiores à nossa e investimentos proporcionais em saúde também superiores ao nosso. Então, talvez o número de tomógrafo não seja um problema como se cria, né? E a grande questão é, a gente tem um monstro poderosíssimo que é o profissional da atenção primária em saúde, mas muitas vezes ele não tem alcance a esse doce tão maravilhoso que é o rastreamento, porque a gente não pode entregar para o profissional da atenção primária todo aquele trabalho hercúleo de avaliar uma tomografia e determinar se um achado é positivo ou não, e estratificar o risco dele, e identificar quem é elegível ou não para uma etapa adicional de uma investigação antecipada ou já o direcionamento para o exame invasivo. Então, a gente precisa trazer ao alcance desses reais efetores da atenção primária em saúde um instrumento que homogeneize a qualidade do cuidado, a forma como a informação é transmitida e garanta, né, uma consistência no tratamento do problema em diferentes regiões e diferentes épocas. E, claro, não depositar sobre esse profissional a responsabilidade toda de todo o processo do rastreamento. Como é que a gente faz isso? Com laudo estruturado, como é o Langerhans. Para quem já tem intimidade com o laudo estruturado para rastreamento de câncer de mama, que é o BIRADS, é algo exatamente inspirado nisso, em que os laudos encerram a categoria do achado ou do exame, né? Então, desde o exame incompleto ou sem a representação do tórax completo, ou sem exame anterior para comparação, ou sem qualidade técnica, que é a categoria 0, o exame negativo, que é 1, achados benignos 2, achados ainda provavelmente benignos, mas com sinais de atenção, que é o 3, né? Os suspeitos 4 e os muitos suspeitos, que são os 4B e os 4X. E esse laudo estruturado, ele traz não só a categoria, mas a descrição do achado, a sugestão de conduta e a, a menção ao risco de malignidade. Com isso, o profissional está verdadeiramente instrumentalizado para ter uma avaliação segura e para que a gente possa, do ponto de vista de governança do programa, saber que há parâmetros mensuráveis de qualidade que se aplicam e podem ser aferidos em diferentes regiões, em diferentes níveis de complexidade, em diferentes ambientes, sejam eles públicos ou privados, em diferentes épocas, né? E falando aqui, os últimos que motivam maior cuidado, né? O 4A, o 4B e o 4X. Né? Então, com isso na mão, um médico que não é especialista em pulmão, ele vai poder dar o devido tratamento para o paciente, que pode ser desde simplesmente continuar anualmente com o seu rastreamento, ou antecipar o controle tomográfico de um achado possivelmente positivo, e em alguns casos muito selecionados, dirigir esse paciente para uma investigação invasiva. E aí, a grande questão é quem vai pagar essa conta, porque se isso é custo efetivo ou não, né, há uma forma geral da gente estimar, né, então a gente faz aquela conta de padaria que vê qual é
todo o investimento da introdução dessa tecnologia adicional comparado ao padrão, né, e faz a razão disso para o quanto você ganha de anos de vida ajustados para a qualidade. Então, você tem o ICER, né, que é a razão incremental de custo-efetividade, e a OMS coloca como sugestão de margem de consideração de uma medida como custo-efetiva, algo que se situe de 1 a 3 PIB per capita para cada ano de vida ajustado para a qualidade que você salva, que você ganha com essa intervenção. É claro que países com uma maior disposição de investimento na saúde ou um volume de recurso maior, eles podem flexibilizar essas margens para cima e incluir estratégias que viriam a custar ainda mais. E se a gente olhar literatura internacional, a gente percebe que, aumentando um pouquinho aqui, Estados Unidos, todos os estudos mais recentes que avaliaram a custo-efetividade se situaram em valores abaixo da intenção de pagar das fontes pagadoras. Então, essa é uma intervenção custo-efetiva e com intenção de pagar naquele cenário, tanto que já é recomendada pela Força Tarefa de Saúde Pública norte-americana. No Canadá, também, na Europa, também, especialmente os estudos mais recentes, que incorporaram dados, né, do estudo belgo-holandês, e no Brasil a gente ainda não tem essa modelagem, algo que a gente está preparando junto com alguns parceiros, né, de qual seria verdadeiramente, num cenário nacional, a razão incremental de custo-efetividade, sabendo aí que o nosso PIB per capita circula próximo de R$ 40.000 por ano, e que qualquer coisa até 3, 4 PIB per capita seriam, né, 120, 160 mil reais para cada ano de vida ajustado para a qualidade. Mas a gente sabe que tem intervenções que estão introduzidas na cadeia de custeio do nosso sistema de saúde que tem um ICER superior a 5. Ou seja, é preciso que essa decisão seja baseada não só no valor, mas na intenção de pagar e numa estrutura sustentável de custeio para isso. Então, trazendo o problema mais numa condição propositiva de solução, eu acho que a gente tem um cenário favorável a construir essa modelagem dentro da nossa realidade e levar como um instrumento para facilitação de diálogo, para interlocução com tomadores de decisão no Ministério ou no Legislativo. Né? Então, essas ideias-chave é que sim, o rastreamento é necessário, há evidências em favor, a forma de torná-lo menos dispendiosa, por exemplo, você incorporar na mesma cadeia de cuidado as linhas de doenças cardiovasculares, então hipertensão, insuficiência cardíaca, doença coronariana, e doença respiratória, especialmente DPOC. Com isso, você tem um compartilhamento dos fatores de risco, um compartilhamento da estrutura de custeio, né, e a composição de um ganho maior do ponto de vista de anos de vida salvos com qualidade, especialmente quando a gente agrega a cessação de tabagismo. Então, há formas de viabilizar tudo isso. A gente ainda precisa um estudo local, como uma ferramenta de tomada de decisão, né, enfrentar barreiras culturais dos pacientes que acreditam não ser vantajoso diagnosticar precocemente o câncer de pulmão, com uma concepção já ultrapassada de que não há nada a fazer do ponto de vista de tratamento. Claro, sensibilizar a comunidade médica para aderir a essa proposta de estratégia de diagnóstico precoce e, com isso, falta uma pecinha, um instrumento, né, um documento de posicionamento da sociedade que traga a síntese das evidências, as recomendações e seja uma forma da gente bater na porta. E é esse spoiler que eu pedi para o Thiago guardar para contar agora, que eu não vou mostrar, né? E já fecho o meu compartilhamento para ele mostrar o que ele tem para apresentar para a gente, né, de andamento e uma síntese das recomendações desse consenso. Eu acho que já está aparecendo aí para todos, espero. Então, qual é aí o spoiler, Gustavo?
Então, esse é um infográfico, né, que foi desenhado para a gente fez aquela imagem inicial, que eu vou falar um pouquinho do Zoom, né, os conceitos sobre o rastreamento e por que rastrear, acho que você já falou muito bem, né, essa questão de trazer para um programa de rastreamento o combate ao tabagismo, ele é super importante, é um dos pilares do nosso consenso brasileiro, né? Então, a importância de que a gente tem ainda uma alta incidência de tabagismo no Brasil, né? A questão de novas formas de fumar, que é crescente entre os jovens, isso vem trazendo grandes preocupações não somente para a pneumologia, mas para a cardiologia, para a oncologia, né? E que tratar o tabagismo é tratar o câncer de pulmão, né? Então, isso é extremamente importante, né? E ainda continua sendo essa principal causa associada ao câncer. Então, a gente coloca aqui também no documento as noções básicas sobre o tratamento do tabagismo. E com essa, como você falou, a ideia é que esse documento seja acessível a toda a população, aos colegas que fazem a atenção primária, e que eles já incorporem também na atenção primária noções sobre a cessação do tabagismo e já orientem as etapas iniciais, decisão, de apoio comportamental e, por que não, em prescrição de medicamentos como reposição de nicotina, né? Terapias em grupos, isso tudo é super importante que seja feito, né? Com relação aos critérios de elegibilidade para o rastreamento, o que é que a gente foi definido aqui no consenso, né? Então, sejam aqueles pacientes que sejam atualmente fumantes ou que tenham sido ex-fumantes, né? Cuja idade esteja acima de 50 anos de idade, abaixo de 80 anos, com uma carga tabágica superior a 20 anos máximo. Para a exclusão, né, que não deveria fazer parte, seriam aqueles pacientes realmente com idade mais avançada, que já tenham parado de fumar há mais de 15 anos, né, ou aqueles pacientes que já estejam um estágio funcional que impeça, ou comorbidades que impeça aí, o tratamento curativo do câncer, ou aqueles pacientes que já têm, provavelmente, manifestação clínica da doença do câncer de pulmão. Existe toda uma preocupação sobre esses achados acidentais que o Gustavo falou, de doença cardiovascular, de doença pulmonar, e acho que essa é um grande enriquecimento que a gente pode ter no programa de rastreamento para tentar identificar isso de forma mais precoce e já oferecer um tratamento melhor, que seja pela identificação de aneurisma, de doença coronariana, né? Reduzir aí também a mortalidade dessas outras doenças que sejam também tabaco relacionadas, né? Por fim, uma grande preocupação que a gente teve foi com a achada de doenças granulomatosas. A gente sabe que a tuberculose no Brasil é endêmica, né? E a gente tem até a publicação do estudo BRELT 2, que foi um estudo que aplicou esses critérios na população brasileira e não houve uma identificação tão grande de doenças granulomatosas quando se aplicou o Lung-RADS, como o Gustavo falou, né? Então, a gente estruturar esse modelo, né, de laudo, estratificar isso para o colega e orientar ele como deve ser essa navegação é muito importante, né? É muito importante também que a gente tente entender como os modelos probabilísticos podem reduzir o número de falsos positivos. A gente não tem ainda algo que seja completamente validado para uma população extremamente heterogênea como a nossa, mas a gente tem sim medidas que devem vir aí no futuro para nos auxiliar a tomar essa decisão com mais facilidade. Por fim, o Colégio Brasileiro, ele acabou descrevendo, né, a gente coloca aqui os requisitos mínimos para uma tomografia computadorizada de baixa dose, né, então tem uma série de parâmetros técnicos de como fazer essas aquisições volumétricas. A gente sabe que isso não é fácil, tem softwares diferentes, vai precisar aí haver uma validação e uma estruturação para que a gente tenha protocolos parecidos de reconstrução ao longo aí do Brasil como um todo, né? E orientar a população sobre quais seriam esses riscos da irradiação, né? Há um grande medo para isso, quando a gente fala da população mais leiga, mas quando a gente começa a trazer essas informações, a gente sabe que essa exposição ela é baixa. Muitas vezes há um achado de ansiedade com esse resultado, e a gente, desde que a gente coloque aí um laudo bem estruturado e que ocorra um fluxograma de direcionamento para esses achados, esses resultados de falsos positivos caem, e isso aconteceu quando, por exemplo, se aplicou o Lung-RADS no estudo lá em LST. Então, viu-se que muitas intervenções que foram indicadas precocemente não precisavam, né? Por fim, a gente reforça o papel da estrutura mínima e da equipe multidisciplinar, né? Então, um grupo de colegas radiologistas, um grupo de acesso ao tabagismo, pessoas que estejam associadas ao estudamento pré-cirúrgico, radiologia intervencionista, né? Centro cirúrgico, ou seja, tem que haver uma estrutura de navegação para que esse paciente caia num programa de rastreamento, ele possa seguir caso haja se necessário alguma intervenção para aquela imagem que foi diagnosticada como suspeita de câncer de pulmão.
O Gustavo falou muito bem do custo versus benefício, né? Então, o nosso número de população possivelmente rastreável não é tão grande. O nosso NNT é baixo quando comparado à mama, à próstata, à cólon, né? Isso faz com que haja realmente uma possibilidade aí de um custo-benefício valer a pena. E a gente precisa realmente, com essa perspectiva futura, de sair um estudo sobre isso para reforçar mais ainda esse endosso. E trazendo também, mais uma vez, outras perspectivas que são perspectivas futuras, novos marcadores. É muito interessante quando a gente vai ver encontrar isso na literatura, tem uma série de novos marcadores que vêm sendo estudados através de DNA livre, microRNA, metabolômica, respiração exalada, mas nada ainda efetivo, nada ainda robusto. São perspectivas de possíveis rastreamentos que venham vir aí no futuro, mas nada que a gente possa tomar decisão para já implementar agora, né? Acho que agora o que a gente tem que pensar é realmente nesse rastreamento através de tomografia de baixa dosagem. E, por fim, a gente traz esse fluxograma aqui, né, esse infográfico, que é meio que um resumão aí de tudo das recomendações do consenso, né? Então, chamando a atenção para que o câncer de pulmão ele é muito prevalente e ele é letal. E que o principal fator de risco associado é o tabagismo. Então, intervir no tabagismo, a intervir com diagnóstico precoce, a gente vai conseguir, de forma muito importante, reduzir a sua mortalidade. Mais uma vez, chamando atenção para a idade, né? Então, seria a população-alvo 50 a 80 anos de idade, seja fumante atual, ou seja ex-fumante que tenha parado de fumar nos últimos 15 anos, que tenha uma carga tabágica aí superior a 20 anos maço. E é muito importante que a gente reoriente as pessoas como calcular essa carga tabágica, né? Então, a gente, para fazer isso, a gente multiplica o número de cigarros que a pessoa fuma por dia, dividido por 20, versus os anos que o paciente fuma ou fumou. E com isso, a gente vai ter o número de maços anos, né? Então, até no exemplo aqui do infográfico, ele traz, né? Uma pessoa que fume 10 cigarros por dia, né? Então a gente pega 10 cigarros, divide por 20 e vai encontrar o 0,5. Se essa pessoa fumou durante 20 anos, ele vai ter aí uma carga tabágica de 10 anos máximo, né? Então não seria uma carga tabágica elegível para o rastreamento de câncer de pulmão, já que nesse nosso documento a gente acabou deixando a carga tabágica em torno de 20 anos máximo. Então, mais uma vez, população é de 50 a 80 anos, fumante atual, com carga tabágica ou ex-tabagista nos últimos 15 anos, com carga tabágica de 20 anos máximo ou mais, seria a população elegível para o rastreamento do câncer de pulmão. Então, acho que só dessa forma a gente vai conseguir, talvez, mudar essa realidade, né? Fazer com que o diagnóstico seja cada vez mais no estádio 1, onde seja permitido aí, sim, a possibilidade do tratamento curativo com novas tecnologias para poder reduzir essa mortalidade. Então, concluindo aqui mais uma vez, né, a gente está atento aos pacientes em risco de câncer de pulmão, em atenção especial aos pacientes tabagistas. Esses pacientes precisam fazer uma avaliação individual de risco, pesar risco-benefício, fazer a partir daí, então, um segmento direcionado e a mensagem final que a gente gostaria de trazer é que rastrear é preciso, que a gente precisa do rastreamento para mudar essa nossa realidade de mais de 85% de paciente diagnosticado em fase avançada. Valeu, Ti. Então, acho que foi muito legal o Thiago trazer o spoiler desse nosso consenso. Ele está no forno, ele já foi, né, já foi sovado, foi colocado no forno do Jornal Brasileiro de Pneumologia, passou pela primeira rodada do processo de revisão. Os autores estão, nesse momento, fazendo os ajustes, né, e respondendo aos questionamentos trazidos pelos revisores. Isso volta, né, para o fluxo editorial e a gente acredita que nos próximos poucos meses a gente vai ter esse consenso publicado. E agora a ideia é que a gente se preocupe com o que a gente vai fazer com o paciente que a gente, felizmente, conseguiu antecipar o diagnóstico, conseguiu criar a oportunidade de um tratamento com intenção curativa, um tratamento cirúrgico. E o que muita gente pediu por e-mail para a gente foi, em vez de dar mais uma aula sobre avaliação pré-operatória do paciente candidato à ressecção pulmonar, então com qual VF1 pode, não pode, quando pede ergospiro, com qual VO2 pode ou não pode, que a gente consegue estratificar o risco, mas como que a gente pode diminuir o risco de complicações perioperatórias desse paciente? A gente fala muito da tal da reabilitação para o paciente com DPOC, mas será que existe lugar para uma pré-habilitação com atividade física para um paciente que vai ser submetido a uma ressecção pulmonar,
com a intenção de diminuir complicação perioperatória, e é por isso que a gente trouxe a doutora Bianca para falar um pouquinho para a gente do papel da atividade física ao longo dessa cadeia de cuidado do paciente que tem um planejamento de uma cirurgia torácica ressectiva de um câncer de pulmão. Então, mais uma vez, obrigado, Bianca, e está aberto o teu espaço para convencer a gente. Boa noite a todos. Obrigada a você, Gustavo, pelo convite. Vamos compartilhar aqui a tela. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre atividade física no pré-operatório, né? E o que é que a gente tem além da função pulmonar, que é geralmente o que é mais falado. Então, não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Então, na oncologia, existe alguma recomendação sobre atividade física? Sim, existe. Na oncologia geral, não especificamente para câncer de pulmão. As sociedades americanas de oncologia e de medicina do esporte fazem essa recomendação, que é uma recomendação basicamente para a população geral, então 150 minutos de atividade física aeróbica moderada a vigorosa, né, por semana, associada 2 a 3 vezes por semana de atividade de força, né, e eles colocam muito bem que a gente tem que evitar, além disso, dessa atividade física, evitar hábitos de vida sedentária, né, então tentar ser mais ativo na rotina do dia a dia mesmo. Né? E especificamente no câncer de pulmão, na população de câncer de pulmão, o que a gente vê é que o nível de atividade física desses pacientes é bem baixo, né? Então, esse estudo aqui, ele fez algumas avaliações, era uma intenção de avaliar, né, o impacto de instruções de atividade física feito pelo cirurgião e depois entregue por escrito para esses pacientes. Então, eles englobaram 18 pacientes, um N pequeno, né, e entregaram um aparelho da Garmin que mede várias variáveis, né, e viram e mediram no D0 no dia que eles foram incluídos no estudo, na manhã da cirurgia, 2 semanas e 16 semanas após a cirurgia. Então, o que eu vou trazer de dado aqui é mais para a gente entender como era baixa a adesão desses pacientes à atividade física. Então, nessa medição do D0 e da manhã da cirurgia, né, eles viram que esses pacientes que tinham sido orientados a fazer atividade física moderada, qualquer atividade física moderada, né, por 30 minutos por dia, 5 vezes na semana, nesse período, eles tinham uma média de 10,3 minutos por dia dessa atividade física, ao invés de 30, né? Esses pacientes, eles atingiram 30 minutos por dia numa média de 2 dias apenas, 2,2 dias. Então, é um nível muito baixo mesmo de atividade física dos nossos pacientes. E por quê? Né? Então, tem vários fatores que contribuem para esse nível de atividade física ser baixo. Então, começa pela idade, são pacientes normalmente que já têm uma idade mais avançada no diagnóstico, né? Eles têm comorbidades relacionadas ao principal fator de risco, que é o tabagismo, então DPOC, comorbidades cardiológicas, efeitos, eles são sintomáticos, né? Pelo próprio tabagismo ou pelo próprio efeito do tumor. Existe um medo nesses pacientes de já não serem tão ativos e com o diagnóstico, isso piorar sintomas, né? Fora os outros efeitos de tratamento e da própria tumor, do próprio câncer que podem trazer esses pacientes para um nível ainda de menor atividade. Então, eles acabam entrando num ciclo vicioso de inatividade, né? Eles têm sintomas, não fazem atividade física, quanto menos fazem atividade física, mais sintomas eles têm. Esse outro estudo, ele fala de né, dessas questões também, do que seriam barreiras para esse paciente participar de atividade física e o que seriam motivações. Então, dentre as barreiras, fora o que já foi exposto, tem uma questão de crença do paciente, né? Primeiro, de não conseguir. Segundo, de não ter benefício. Por que agora? O meu prognóstico, eu tenho um câncer, o meu prognóstico é muito ruim, eu não tenho por que mudar a minha atividade física. Né? E esse estudo mostra um outro dado muito importante como estímulo, né? O quanto que o estímulo do próprio médico cuidador, do médico assistente, orientando essa atividade física, reforçando a importância dessa atividade física, faz com que esses pacientes enxerguem esse momento de diagnóstico como uma oportunidade de mudar estilo de vida, né? O reforço do médico explicando que sim existe benefício, que sim é importante, faz com que o paciente queira participar e mudar
esse sedentarismo, não só do médico, mas também dos cônjuges, dos parentes, né? Existe um impacto muito grande também do incentivo dessas outras pessoas relacionadas ao nosso paciente. Então, quais seriam os impactos da atividade física, né, no paciente com câncer de pulmão? A gente tem vários impactos ou possíveis impactos, né, em qualidade de vida, na questão muscular, a nível de humor. Existem hipóteses ainda que não estão muito bem definidas, mas de impacto da atividade física no próprio mecanismo biológico do tumor, né, aumentando a angiogênese normal, né, o que pode diminuir a hipóxia, melhorando o sintoma, agindo diretamente na apoptose das células tumorais, ou no microambiente de células tumorais, fazendo com que a gente possa ter dentro de uma atividade física adequada, uma menor chance de recidiva, mas isso ainda é muito complexo e ainda não está muito bem estabelecido, mas são hipóteses, né? Então, especificamente no pré-operatório, que a gente tem que tomar cuidado quando a gente começa a estudar sobre isso e ver que a gente tem que ter muita cautela quando a gente vai analisar os resultados, né? Então, a gente não tem muitos estudos, os ensaios clínicos são com N pequeno, e várias meta-análises, quando juntam todos esses ensaios clínicos, que não são muitos, eles mostram uma grande heterogeneidade desses dados, dos estudos, e um alto risco de viés. Então, a gente tem que ter muito cuidado como que a gente vai interpretar, né, esses resultados. E quais seriam os possíveis benefícios? Então, a gente sempre pensa que o que pode melhorar seriam diminuição de complicações pós-operatórias, tempo de internação, será que tem impacto na qualidade de vida, especificamente no humor, ansiedade, depressão, impacto na função pulmonar, né, e na capacidade de exercício. Será que a gente tem evidência disso tudo? Né? Então, a gente começa com esse estudo que envolveu 78 pacientes, né, eles entregaram um pedômetro para esses pacientes, e todos os pacientes começaram a ser avaliados 2 semanas antes do seu dia de cirurgia. Então, eles foram orientados a fazer caminhada 2 vezes ao dia, sempre aumentando essa distância à medida que fossem se sentindo mais confortáveis, e tinha um protocolo de exercícios respiratórios que eles iam fazer em casa por conta própria, né? E depois eles foram divididos em 4 grupos de acordo com o número de passos por dia, né? Então, grupo 1 e grupo 2, menos passos por dia, são baixa atividade física, grupo 3 e grupo 4 com mais atividade física. E os desfechos primários vistos nesse estudo seriam complicações pós-operatórias, principalmente complicações cardiorrespiratórias, né? E readmissão hospitalar em 30 dias. E ele consegue mostrar que sim, mesmo com todos os viés desse estudo, a gente vê um benefício significativo no grupo de pacientes, grupo 3 e grupo 4, que eram os pacientes mais ativos, né? Na taxa de readmissão não houve benefício, não houve impacto. E aí a gente tem esse outro estudo, que é um estudo do grupo francês, que fez uma revisão sistemática de vários estudos que abordavam exercícios aeróbicos no pré-operatório, né? E fizeram como desfechos primários complicações pós-operatórias, sejam complicações globais ou complicações consideradas relevantes, que precisam de intervenções maiores, né? E a mortalidade em 30 dias. E depois a gente fala um pouquinho dos desfechos secundários, que foram muitos e que levantam algumas questões para a gente. Então, aqui a gente vê, né, que quando a gente fala de complicações pós-operatórias, o estudo mostra, sim, benefício de atividade física pré-operatória na redução de complicações pós-operatórias, né? Sejam complicações cardiovasculares, sejam complicações respiratórias, aumento de tempo de fístula aérea, infecções pós-operatórias, infarto, arritmias, então a gente tem impacto nessas alterações globais. E quando a gente coloca também nas clinicamente relevantes, a gente continua tendo uma redução dessas complicações. Na mortalidade, os estudos eles não abordam muito isso como um desfecho primário, então a gente acaba tendo resultados um pouco conflitantes. Então a gente ainda não consegue comprovar esse benefício na mortalidade, né? E nos desfechos secundários, o que a gente vê nesses estudos, então, nesse estudo, nessa revisão, é uma redução significativa do tempo de internação, né? Uma redução de mais de 2 dias, né? 2,2 dias. Uma melhora na capacidade de exercício que foi medida com teste de caminhada de 6 minutos, tá?
Quando a gente chega na qualidade de vida, seja qualidade de vida global, qualidade de vida relacionada à saúde, e nos quadros de depressão e ansiedade, a gente tem efeitos incertos. Então, alguns estudos mostram benefício quando a gente fala de qualidade de vida mais no domínio, né, da parte de alguns domínios. E nos quadros de depressão e ansiedade é uma questão interessante, assim, a gente não, essa meta-análise não conseguiu colocar ver, ver impacto da atividade física na depressão e na ansiedade. Alguns outros estudos, eles mostram que a nossa população de câncer de pulmão, comparados com outras populações com outros tipos de câncer, tende a ser uma população com maior índice de depressão e ansiedade. A gente tem estudos que mostram, em depressão geral, não especificamente em população oncológica, mas que mostram um impacto positivo de atividade física na redução do índice de depressão, mas quando a gente coloca no nosso paciente, talvez por N pequeno, talvez porque seja algo ainda muito complexo, a gente não tem conseguido demonstrar essa relação. Alguns outros estudos mostraram uma correlação baixa. E um dado muito importante disso aqui é que não teve eventos adversos. Então, aquele medo do paciente de ter efeito colateral, de ter alguma complicação por causa do início de atividade física, ou do incremento de atividade física, não parece ser real, né? E aí, com essa confusão toda de dados, algumas coisas, né, que são bem estabelecidas, a grande maioria ainda numa tentativa de melhor entendimento, a ASCO resolveu fazer um guideline que foi publicado no ano passado, com uma recomendação para pacientes durante o tratamento de câncer, no geral. E sim, eles recomendam exercícios aeróbicos e de resistência durante o tratamento com intenção curativa do câncer, com o objetivo de minimizar esses efeitos colaterais do tratamento. Principalmente porque a gente leva em consideração que o risco de efeitos colaterais, de eventos adversos, é muito baixo. Então, vale a pena a gente começar a reforçar isso para os pacientes. E especificamente para o paciente que tem câncer de pulmão, a gente observa uma correlação positiva, nesse caso, alguma correlação positiva ou uma possibilidade de correlação com depressão e ansiedade, uma melhora na aptidão cardiorrespiratória, né, e uma diminuição na fadiga, na caquexia desses pacientes. E quando a gente volta para o tema da nossa aula de pré-operatório, a ASCO reforça, sim, que existe evidência para a gente indicar atividade física no pré-operatório. Não existe evidência para a gente adiar cirurgia, tá? Mas no tempo que a gente tiver, incrementar a atividade física para esses pacientes com o objetivo de redução de tempo de internação e redução de complicações pós-operatórias. Então, para concluir, o que a gente sabe é que sim, a atividade física deve ser incentivada desde o diagnóstico e pelo médico assistente. Estudos mostram que a palavra do médico tem muita força para os pacientes, né? Isso tem impacto diminuindo o risco de complicações pós-operatórias e diminuindo o tempo de internação desses pacientes. Então, provavelmente, além de impacto no paciente, tem impacto também no custo, né? Melhora a capacidade de exercício desses pacientes. Possivelmente, a gente vai, em algum momento, ter essa correlação, conseguir comprovar essa correlação com qualidade de vida e com o quadro de depressão, que é uma comorbidade importante na nossa população, né? Mas enfatizar que a gente precisa, sim, estudar mais isso, aumentar o N e aumentar os estudos para que a gente possa responder algumas perguntas que ainda estão sem respostas. Então, qual o nível de atividade física? Que tipo de atividade física? Alguma é melhor do que outra? Associação é melhor? Quando que a gente tem que começar especificamente no pós-operatório, se a gente não conseguiu fazer no pré-operatório? Então, tem algumas respostas que a gente ainda não tem, né? Então, a gente ainda está esperando muito, mas acho que vale sempre a gente incentivar os nossos pacientes a serem ativos. Obrigada. Obrigado, Bi. Eu acho que você trouxe para a gente um choque de prática, de atividade no dia a dia da avaliação do paciente candidato à cirurgia oncológica de ressecção pulmonar, que a gente sempre avaliou o risco, a gente sempre estratificou o risco, a gente sempre subsidiou o time multidisciplinar na avaliação da elegibilidade do paciente, do ponto de vista de condições clínicas, da operabilidade do paciente, mas a gente chegava até o ponto de tratar as condições, os diagnósticos já estabelecidos, qual sejam aí a DPOC, a doença cardiovascular isquêmica ou a insuficiência cardíaca, qualquer comorbidade
e agora você está trazendo aí a informação bastante, né, robustamente evidenciada por estudos de intervenção e recomendada em diretrizes internacionais de que a gente deve, sim, prescrever atividade física como uma estratégia de redução de tempo de internação e complicação pós-operatória para o paciente. Eu acho que isso é algo que a gente precisa trabalhar culturalmente para não se restringir apenas a conversar sobre VF1 e VO2 e conversar sobre o que a gente pode fazer pelo paciente. Então, obrigado pela sua contribuição, por trazer essa experiência. E agora eu vou trazer algumas perguntas que a gente recebeu, né, e aproveitar a presença de vocês. A primeira pergunta é do José de Paula, né, se o impacto econômico do rastreamento do câncer é maior do que o gasto do tratamento com os pacientes no serviço público. Essa é a pergunta de US$1 milhão, né? A gente precisa verdadeiramente levantar no nosso cenário com o custo da nossa estrutura, da realização dos nossos exames, dos laudos, da interpretação, do acompanhamento médico, do retorno e tudo mais, quanto custa rastrear, mas até então a gente tinha uma certa fragmentação da informação sobre os custos do câncer de pulmão, tanto no ambiente público como no ambiente privado, e essa sua pergunta, ela é extremamente palpitante, tanto que ontem estivemos, né, representando aí a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, na apresentação de um estudo conduzido pela professora Vanessa Boarati, a equipe do INSPER, que é uma instituição independente e sem fins lucrativos de ensino superior aqui em São Paulo, que fala exatamente sobre o custo econômico do câncer de pulmão e a importância do rastreamento. Então, a gente vai nos próximos dias, através dos canais de comunicação da SBPT, disponibilizar o acesso integral a esse estudo, mas para que a gente tenha assim uma ideia apenas de ordem de grandeza, o câncer de pulmão entre custos diretos e indiretos, ou seja, custos de saúde e custos de previdência, absenteísmo laboral, perda de produtividade, aposentadoria precoce, ele custa anualmente o câncer de pulmão algo como R$1,5 bilhão a cada ano no Brasil. E se a gente fala que, de uma maneira geral, o câncer de pulmão, 70% dos casos, ao diagnóstico, tem estadios 3 e 4, quando a gente fala especificamente no cenário do Sistema Único de Saúde, essa proporção é maior. Ela pode chegar perto de 90%. E quando a gente diagnostica o paciente tardiamente, a gente tem menor magnitude de impacto das intervenções de tratamento, maior custo dessas intervenções, maior consumo de alta complexidade, né, e, naturalmente, um menor desfecho do ponto de vista de resultados em anos de vida ajustados para a qualidade do paciente. Então, se de um lado a gente tem um custo colossal e ele se concentra especialmente sobre o cuidado do paciente com doença avançada, à medida que a gente viabiliza o diagnóstico precoce e oportuniza essa possibilidade de tratamento da doença inicial, a gente vai muito provavelmente fazer essa migração de estágio, oferecer tratamentos menos dispendiosos, com maiores benefícios clínicos, e a tendência é que essa conta feche. Então, metade dessa equação é esse estudo desenvolvido pelo INSPER que a gente vai disponibilizar, ele já é publicamente acessível, e a gente vai colocar o link para vocês, e a outra metade é um estudo de custo-efetividade do rastreamento, que a gente também vai trabalhar ao longo desses próximos meses. Bom, essa pergunta eu respondi porque eu tive o prazer de estar nesse evento de apresentação desse trabalho ontem, né? E a pergunta seguinte, né, eu trago a pergunta do Paulo Almeida, eu vou fazer para o Thiago, né, que toda vez que a gente fala de rastreamento com tomografia de baixa dose, né, ou com tomografia, a gente pensa no risco relacionado à exposição à radiação ionizante. E quais são os argumentos para o convencimento de que essa estratégia traria mais benefícios
do que riscos adicionais para um paciente que já larga de um alto risco para câncer de pulmão. Tiago, você responde essa? Respondo, Gustavo. Essa foi fácil, hein? A tomografia de câncer de pulmão, assim, essa de baixa dosagem, a incidência de radiação é muito baixa, realmente, né? Ela se aproxima a radiação de uma radiografia de tórax. Então, quando a gente pensa nisso, diante de uma estratégia de um paciente que está no risco avançado aí, alto para câncer de pulmão, esse risco é muito pequeno, é pouco mensurado. Você imagina que qualquer paciente com costuma respiratório vai receber já um raio-x, né? Se a gente ampliar isso para uma radiografia, para uma tomografia de baixa dosagem, a gente não está agregando tanta radiação e isso não vai trazer para ele grandes malefícios. Então, tem bastante segurança para isso e é até considerado um ponto passivo de boa parte dos radiologistas, né? Eles não se preocupam mais com esse pensamento que no passado, sim, foi bastante questionado pela tecnologia e isso, os novos tomógrafos conseguem trazer isso de forma bem segura. Legal. E a próxima pergunta eu vou dirigir para a Bianca. É a pergunta da Paula Cristina Ferreira, que saúda a todos aí com boa noite e pergunta: quando indicar fisioterapia respiratória, quando indicar atividade física e o que responder ao paciente quando ele perguntar qual a diferença entre atividade física e fisioterapia respiratória? Por favor. Então, vamos lá. Na verdade, essa resposta do que indicar e quando indicar, ela não existe um guideline para isso ainda. A gente ainda já está buscando essa resposta. Mas o que é que a gente tem? Então, atividade física é qualquer atividade que mexa o corpo e que gere gasto metabólico. Então, ele pode fazer qualquer atividade aeróbica, né? O exercício físico em si é um treino pré-determinado. E aí pode ser um exercício físico, né? De natação, em academia, com resistência, de corrida, do que for, ou pode ser um exercício físico guiado por um fisioterapeuta dentro da fisioterapia. A pré-habilitação, a reabilitação pulmonar envolve exercício de resistência, exercício de força e de exercícios respiratórios e também de aptidão cardiovascular. Então, isso vai ser muito individualizado, vai depender muito do nível de atividade física desse paciente no momento do diagnóstico, se esse paciente já é ativo, se ele nunca fez atividade física. Então, se é um paciente que já é ativo, que já tem a sua atividade física, ou que, mas ainda, por exemplo, não está dentro da, né, poderia ser um pouco melhor, naqueles 150 minutos por semana, você pode simplesmente manter a atividade que ele já gosta, que ele já faz, com uma orientação de incrementar aquilo para se atingir um nível perto daquilo ali, já que é o único parâmetro que a gente tem mais ou menos definido. Se é um paciente que nunca fez atividade física e que é um idoso, tem algumas limitações, o ideal seria uma atividade física mais organizada, mais orientada, uma pré-habilitação, orientada por um fisioterapeuta para não trazer malefícios para aquele paciente. E levar em consideração também as outras comorbidades cardiológicas, né? Às vezes pela idade, algumas comorbidades osteomusculares, então tudo isso tem que ser levado em consideração. O que a gente tem hoje é que a gente tem que individualizar muito, né, a depender das características daquele paciente, e também um ponto importante é o que é que ele tem acesso, o que é que ele vai conseguir fazer, né, porque a gente está falando de pacientes no geral, rede privada, SUS, então o que é que esse paciente tem acesso? Esse paciente consegue ir sozinho para o local da atividade física? Será que a gente consegue disponibilizar uma atividade física guiada por teleconferência? Será que ele tem acesso a um celular? Isso talvez seja algo que traga impacto. Os estudos ainda estão tentando mostrar. Então, é individualizar para as condições daquele paciente e para o que ele consegue ter acesso. Obrigado, Bi. Eu queria agradecer a todos que, né, parabenizaram o nosso evento e abrir um espaço e fazer uma provocação. Que vocês façam parte, que vocês nos cobrem. O sócio da sociedade é o sentido, né, desses eventos, e mais ainda, estejam todos à vontade para enviar e-mail para a sociedade e se inscrever como membros da comissão. Tem aquele grupo que é eleito, que apresenta uma chapa a cada 2 anos para coordenar as ações, mas todos os sócios podem ser membros de comissões. Então, se você tem afinidade por um assunto, se você tem interesse, se você quer contribuir com o assunto, você, por favor, manifeste-se na sociedade, mande e-mail para Isabela, diga: eu quero fazer parte da comissão de câncer, eu quero fazer parte da comissão de interstício, e aí vocês
não só vão nos ajudar a todos na composição dessas pautas, na elaboração de material, no atendimento, né, das demandas que a gente tem de informação ou de pautas para a imprensa, nas atividades realmente científicas ligadas à comissão, e até eu vou além nessa provocação, e eu trago uma informação legal que a gente tem recente, a afiliação do Dr. Tiago Kenji, que é médico oncologista, né, em São Paulo, e ele se filiou à SBPT, também está convidado para fazer parte da comissão de câncer, vai ter muita coisa para fazer. Então, cada um de vocês, sócios, que queiram trazer as suas intenções, as suas competências, né, as suas complementaridades para o nosso trabalho, estejam à vontade. E isso é o que faz a sociedade viva e é o que dá sentido, né, a esse diálogo da comissão com o associado. E aí eu abro para o Tiago, para a Bianca darem as suas considerações finais e a gente já se aproxima da hora do fechamento. Não, sem muitas delongas, agradecer aí à sociedade pelo convite, né? Reforço suas palavras, Gustavo. A gente precisa divulgar o câncer de pulmão como doença pulmonar, né? Acho que muito pneumologista acaba delegando isso à cirurgia torácica, ao oncologista, e acaba saindo do cuidado do paciente. A gente sabe que nosso papel ele é fundamental, não somente no diagnóstico, mas em avaliar o risco cirúrgico, mas mais do que isso, como o Bianca bem falou, em pré-habilitar o paciente, né? Em cessar o tabagismo, em acompanhar as toxicidades relacionadas ao tratamento. Então, assim como você, faço o convite aí para que todos se interessem pelo câncer de pulmão. Acho que é uma área de atuação extremamente importante. A gente tem a recomendação formal aí, tanto do grupo americano como do Colégio Europeu de Oncologia, de a gente criar times multidisciplinares que o pneumologista esteja inserido neles. Isso melhora as práticas do cuidado do paciente e, além de tudo, melhora constantemente a sobrevida desse paciente, né? Só queria finalizar com uma frase aí, juntando um pouco do que você falou e da Bianca, né? A gente precisa estimular o paciente a parar de fumar e se mexer. Se a gente fizer isso em 2, 3 minutos em cada consulta, a gente vai ter um imenso ganho em sobrevida e redução de mortalidade. Então, agradecer mais uma vez por estar participando mais uma vez de mais uma sessão virtual e um abraço a todos. Bom, vocês já falaram tudo, né? Só agradecer mesmo, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, com todo mundo, mas especialmente com vocês, meus queridos de residência de muito tempo atrás já. E que bom que a gente está começando a falar sobre um assunto que é tão importante, né? Começando a falar mais e com mais ênfase e tentar expandir isso, esse conhecimento, essa abordagem para todo mundo. É isso. Obrigado, Bi. Eu vou aproveitar o último minuto só para responder aí uma pergunta que surgiu, que ela é alvo de discussão até em Congresso Internacional, pergunta do Saulo Melo. Rastreamento brasileiro, a idade é dos 50 a 80 anos, a maioria dos estudos fala 50, 74, 55, 74 e assim por diante. A definição do critério de elegibilidade, ela é uma definição tática, né? Porque ela pode envolver simplesmente a replicação dos critérios de elegibilidade dos estudos que validaram essa estratégia, por exemplo, 55 a 74 anos o estudo norte-americano, 50 a 74 o estudo belgo-holandês e assim por diante, mas ela pode envolver o cálculo do risco de câncer através de calculadoras, como foi feito no estudo do Reino Unido, o UKLS, né, que validou, inclusive, prospectivamente a utilização de calculadoras de risco. E quando você utiliza calculadoras de risco, você pode usar essa do Reino Unido, pode usar a canadense, que ela tem uma robustez colossal e ela incorpora, além de idade, carga tabágica, exposições ambientais, ocupacionais, status demográfico, características e origens étnicas, condições relacionadas à renda e à moradia, ou seja, ela compõe uma matriz de risco muito mais rica e ela foi validada internamente e externamente com alguns milhões de pacientes. Então, e aí, se a gente usar uma calculadora, a gente vai definir estrategicamente o que interessa para a gente, o risco de 2%, de 3%, de 1%. Quanto maior é o risco que a gente escolhe para intervir, menor vai ser a população. Quanto menor é o risco, mais abrangente.
quanto mais a gente torna abrangente um programa, seja por assumir numa calculadora um cutoff de risco baixo ou ampliar os intervalos de idade e carga tabágica, potencialmente mais diagnósticos você faz, mais você aumenta o dimensionamento do programa e, portanto, o custo. Quanto mais restritivo, mais econômico ele fica, mais o menor número de pessoas ele beneficia. Então, a partir do momento que a gente tem as evidências de que rastreamento funciona, a gente pode sim trabalhar essa régua de uma forma tática para que ela venha se adequar à nossa condição de saúde e à nossa condição financeira. E é por isso que a gente vai ver diferentes sistemas utilizando diferentes valores. Eu espero ter respondido de uma forma não muito verborreica ou verborrágica, né? Mas eu só não queria deixar isso no ar para parecer que a gente tirou o número da cartola. De fato, há um componente arbitrário, mas esse componente arbitrário ele é tático e ele é flexível. E muitas vezes, se a gente consegue ganhar a adesão do Ministério da Saúde para essa prática, o Ministério pode definir outros critérios de elegibilidade de acordo, né, com a sua intenção de definir a população elegível, o tamanho do benefício e o tamanho do custo, certo? Então, mais uma vez, as mais de 50 pessoas que estiveram presentes aqui com a gente, muito obrigado. 8h10 em ponto, que era o limite que a organização deu para a gente. Eu agradeço a presença, a colaboração, as perguntas, a participação de vocês, as aulas brilhantes do Thiago e da Bianca. A gente se despede e continua disponível em todos os canais digitais da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite.